Prezados alunos, meu nome é Sargento Paulo Ricardo Rosa Santos. Estamos aqui reunidos em mais um encontro de estudos da legislação da Brigada Militar no estado do Rio Grande do Sul. E neste encontro estaremos estudando a Lei 10.990 do ano de 1997, mais precisamente dos artigos 92 ao 94, e cuja pauta central de estudo será a agregação PM, a agregação policial militar. Mas vamos entender melhor o que se trata essa temática? O artigo 92, ele prevê que a agregação é uma situação transitória, e aqui eu destaco transitória, e é claro que por uma questão de hermenêutica, de interpretação, sabemos que aquilo que é transitório é aquilo que não é definitivo, que poderá retornar ao status quo anterior ao estado ao qual se encontrava. Então, a agregação é uma situação transitória na qual o servidor militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu quadro e nela permanecendo sem número, ou seja, na escala hierárquica do seu quadro. E quando nós falamos nisso, o servidor militar aqui será o oficial ou praça da Brigada Militar, o servidor de nível médio ou servidor de nível superior poderá ficar nessa situação aqui transitória que nós estamos mencionando. O parágrafo 1º prevê que o servidor militar será agregado quando, inciso 1, exercer cargo ou função não previsto nos quadros de organização da Brigada Militar, criado em lei para provimento e desempenho privativo de servidores militares. Inciso 2, aguardar transferência ex officio para a reserva remunerada por ter sido enquadrado em qualquer dos requisitos que a motivam. Inciso 3. O que prevê o inciso 3? For afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de letra A. Olha o que nós vamos mencionar agora aqui. O PM é afastado temporariamente do serviço ativo. Motivos: letra A, ter sido julgado incapaz temporariamente após um ano contínuo de tratamento. O que significa isso? Após ele ficar um ano contínuo, ininterrupto, para tratamento de saúde médica, por exemplo, a junta vai exarar um parecer dizendo que ele é julgado incapaz, o PM, o policial militar, será julgado incapaz temporariamente, e nesta condição ele vai ficar na condição de agregado. Já na letra B, o legislador ele coloca ter sido julgado incapaz definitivamente. Olha a diferença, vamos observar a diferença da terminologia constante na letra B para a letra A. Na letra B, o PM está julgado incapaz definitivamente, enquanto aguarda a publicação do ato de reforma em Diário Oficial do Estado, ele vai ficar na condição de agregado, enquanto tramita o processo de reforma desse servidor. Na letra C, haver ultrapassado um ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria, a LTSP é a sigla, licença para tratamento de saúde própria, está um ano contínuo nesta condição de licença, ele requereu a licença para tratamento de saúde, ele vai ficar na condição de agregado. Na letra D, ter-lhe sido concedida a licença para tratar de interesse particular, a LTIP, nós chamamos a sigla, né, licença para tratar de interesse particular, ou ainda licença para desempenho de mandato em associação de classe, também ficará na condição, na situação de agregado. Letra E, haver ultrapassado 6 meses contínuos, ininterruptos, de licença para tratamento de saúde de pessoa da família, a sigla é LTSPF, licença para tratamento de saúde de pessoa da família, passados 6 meses, será exarado o parecer pela junta médica e admitido pela administração pública, né, que vai tornar público esse ato, o PM vai ficar na condição de agregado. Letra F, ter sido considerado oficialmente extraviado. Letra G,
haver sido esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, se oficial ou praça com estabilidade assegurada. Letra H. Como desertor ter se apresentado voluntariamente ou ter sido capturado e reincluído a fim de se ver processar. Letra I. Se ver processar após ficar exclusivamente à disposição da Justiça Comum ou Militar. Letra J. Ter-lhe sido concedida a licença especial de que trata o parágrafo 1º do artigo 102 dessa lei, enquanto aguarda a transferência para a reserva remunerada. O que significa isso? O servidor protocolou o processo de reserva e no prazo de 30 dias não foi tornado público, o que pode acontecer e já aconteceu muitas vezes. Esse servidor não publicou após 30 dias do protocolo no órgão responsável por publicar o ato de reserva remunerada. E que órgão é esse? Nos dias de hoje, ordinariamente, nos dias de hoje, a responsabilidade é do Departamento Administrativo. Esse servidor ficará na condição de agregado e poderá entrar em licença para aguardar a reserva remunerada. Letra L. Ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 meses, com sentença passada em julgado enquanto durar essa execução. Letra M. Ter passado à disposição de secretaria do governo ou ainda de outro órgão do Estado, da União, dos estados ou dos territórios ou municípios para exercer função de natureza civil, salvo quer dizer, exceto, a mesma coisa, se for de interesse da segurança pública. E quando é que um servidor pode passar à disposição de uma secretaria de governo ou outro órgão de Estado ou da União, enfim, ou do município? Vamos dar exemplo, servidor à disposição da Casa Militar, da Defesa Civil, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas do Estado, da Defensoria Pública, da Prefeitura de Porto Alegre, da Força Nacional em Brasília, de alguma outra secretaria de Brasília. Já aconteceu de servidores PMs ficarem à disposição desses órgãos. Já aconteceu de servidor ficar à disposição da ONU. Nós tivemos um capitão, alguns anos atrás, de Porto Alegre, mais precisamente do primeiro BPM, que estava à disposição da ONU. E aí a ONU resolveu contratar esse capitão. O capitão ficou lá ganhando salário em euro, numa comissão, numa pasta, enfim, no setor de direitos humanos, por méritos dele, com certeza, pela competência funcional que demonstrou no desempenho das suas atividades. Letra N. Ter sido com prévia autorização ou mediante ato do governador do Estado investido em cargo, função, emprego público civil temporário, inclusive da administração indireta. Acredito eu que o nosso capitão estava enquadrado aqui nesse caso da letra N, e nós vamos verificar o que acontece com ele logo ali adiante, ainda neste conteúdo. Ter se candidatado a cargo eletivo desde que conte com 10 ou mais anos de efetivo serviço, para poder concorrer a vereador, deputado estadual, federal, a conselho tutelar. O PM deve ter 10 ou mais anos de efetivo serviço. Letra P. Ser afastado das funções de acordo com o previsto nesta lei ou condenado a pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função prevista em lei. Letra Q. Haver ultrapassado 6 meses contínuos na situação de convocado para funcionar como juiz do Tribunal Militar do Estado. Certo? 6 meses contínuos nesta condição. Letra R. Ter-lhe sido concedida licença para acompanhar o cônjuge na forma do artigo 148 desta lei. Vamos dar um exemplo: uma PM feminina ou um PM masculino, tanto faz, casado com um militar das Forças Armadas que serve no Rio Grande do Sul, e esse servidor é transferido para a Amazônia, para a Bahia, para São Paulo. Este policial poderá requerer uma licença para acompanhar o cônjuge nesta condição, com base neste artigo, e vai ficar na condição de agregado.
Parágrafo 2º. O servidor militar agregado de conformidade com os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º continua a ser considerado para todos os efeitos em serviço ativo da Brigada Militar. Parágrafo 3º. A agregação do servidor militar, aqui se refere o inciso 1 e as letras Mike e November do inciso 3 do parágrafo 1º, é contada desde a posse do novo cargo e até o regresso à corporação ou transferência ex officio para a reserva remunerada. Parágrafo 4º. A agregação do servidor militar a que se refere as letras alfa, chave, delta, eco e Juliette do inciso 3 do parágrafo 1º é contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos, enquanto durarem o respectivo evento ou situação. Esse parágrafo 5º requer um pouquinho de atenção. Eu recomendo que, além da escuta que os servidores vão fazer aqui da nossa apresentação, se desloque de forma prática no Estatuto, vá lá no Estatuto e vá olhar letra por letra do que se trata o contido aqui no parágrafo 5º. Vamos explicar? Parágrafo 5º. A agregação do servidor militar a que se refere o inciso 2 e as letras Bravo, Foxtrot, Golf, Hotel, Índia, Lima e Papa do inciso 3 do parágrafo 1º é contada a partir da data indicada no ato que torna público o respectivo evento. Parágrafo 6º. A agregação do servidor militar a que se refere a letra Oscar do inciso 3º do parágrafo 1º é contada a partir da data do registro como candidato e até a sua diplomação ou seu regresso à corporação, se não houver sido eleito. Tá? Agregação do servidor militar com base na letra O de Oscar, do inciso 3º. Parágrafo 7º. Ultrapassado 2 anos contínuos ou não de agregação nos termos da letra N de November, do inciso 3º do parágrafo 1º, o servidor militar ficará automaticamente transferido para a reserva nas mesmas condições do que houver aceito cargo público permanente. Aqui eu gostaria de exemplificar que está o caso do nosso militar que ficou à disposição da ONU, né? Ficou lá de forma definitiva lá na ONU e ele se enquadra aqui nesta condição. Parágrafo 8º. O servidor militar em atividade com mais de 10 anos de serviço, ao candidatar-se a cargo eletivo, será afastado temporariamente do serviço ativo e agregado. E, se eleito e diplomado, será transferido para a reserva remunerada com remuneração proporcional ao seu tempo de serviço. Remuneração proporcional ao seu tempo de serviço. O que quer dizer essa questão? Um soldado, um sargento, um tenente, um capitão, não importa. Se ele tiver mais de 10 anos de serviço, e a partir de 10 anos de serviço, ele vai pedir licença, ele poderá pedir licença para concorrer a cargo eletivo. Nesta condição, ele vai ser agregado. Se porventura, ele vai ser agregado e afastado temporariamente. Se porventura ele for eleito e diplomado, ele será transferido para a reserva remunerada com remuneração proporcional ao seu tempo de serviço. Se eu tenho um soldado com 10 anos, será transferido, então, para a reserva remunerada com 10 dias do salário de soldado. Como é que eu faço isso? Calcula o valor bruto e divide por 30, porque 30, que é por 30 dias, e vai obter o resultado de quanto dará cada dia de salário. Cada dia corresponde a 1 ano, ou seja, vai dar 30 cotas do salário desse soldado. Com base nesse resultado, tem-se o resultado da soma de 10 cotas de salário de soldado
e esse soldado vai ser publicado, então, a reserva remunerada dele com 30 cotas, 30 cotas do salário de soldado da Brigada Militar. Se ele for um segundo sargento com 15 anos, por exemplo, 30 cotas, 30 cotas do salário de segundo sargento. Capitão, com 15 anos, 30 cotas do salário de capitão será transferido para a reserva remunerada. Parágrafo 9º. O servidor militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros servidores militares e autoridades civis, exceto quando o titular do cargo que lhe dê precedência funcional sobre os outros servidores militares mais graduados ou mais antigos. Artigo 93 da Lei 10.990. O servidor militar agregado ficará adido para efeitos de alterações de remuneração à organização policial militar que for designada, continuando a figurar no respectivo registro sem número no lugar em que até então ocupava, com a abreviatura AG, que significa agregado, e anotações esclarecedoras de sua situação, para que qualquer servidor da administração possa consultar e entender a situação funcional daquele militar. Artigo 94. A agregação se faz por ato do governador do Estado para oficiais, e eu destaco essa condição, tá? O governador do Estado é o responsável para publicar o ato de agregação de oficiais, e o comandante-geral publicar o ato e ter a responsabilidade administrativa pela agregação das praças da Brigada Militar dos servidores de nível médio. Meu nome é Sargento Paulo Ricardo Rosa Santos, um grande abraço em todos e até o próximo encontro de estudo da legislação da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul.